Graça e paz. Boa noite. Estão com grande expectativa nessa noite? Sim? A gente vai falar hoje sobre mergulhados na palavra. Amém? Eu quero iniciar fazendo uma pesquisa com vocês. Certo? Como que vai funcionar? Tira um pouquinho o QR Code, para vocês não pegarem agora ainda não. Vocês precisam prestar bastante atenção. O que vai acontecer? Esse QR Code que passou na tela vai te apontar para um site no seu celular aí. E a primeira página que abrir já vai ser uma pesquisa, não responde ainda, beleza? Você só vai responder, clicar, quando a gente der o start aqui, a gente vai fazer isso juntos. Combinado? Beleza? Outra coisa importante que você precisa saber é que toda resposta é completamente assim, não dá pra gente saber quem é que está fazendo a resposta. Nem se eu puxar lá do cadastro, não dá para saber. Então eu preciso muito, e nós precisamos muito, que cada um responda com muita sinceridade essas questões. Beleza? Combinado? O único jeito de eu saber quem foi vai ser se você levantar a mão e falar assim: ó, só falta eu. Aí vai subir na tela. Aí vai dar para saber, entendeu? Mas assim, aí a gente vai tentar. Eu preciso esperar todo mundo responder. Eu preciso que vocês estejam concentrados agora. Beleza? Vamos lá? Outra coisa. A Gláucia está jogando agora no grupo dos líderes homens e mulheres o QR Code. Então, se alguém não conseguir pegar o QR Code da tela, um líder de célula levanta o celular com o QR Code, e a pessoa que não conseguir pegar da tela, você ajuda essas pessoas. Combinado? Onde tem líder de célula aí? Só pra gente identificar. Fica com a mão levantada, ó. Onde tiver mão levantada, tem líder de célula que vai ter esse QR Code. Beleza? Fechou? Então vai lá, pode soltar o QR Code na tela. Nós vamos esperar todo mundo pegar o QR Code e a gente vai avançar depois. Então, acessou, só esperar. Certo? Assim que você acessar, é só esperar. A mesa está atrapalhando? Mesa, né? Peraí. Alguém me ajuda aqui? Aí. Que eu não vou arriscar pegar com a caneca. Só põe no cantinho aqui. Quem falta pegar agora? Ainda não pegou o QR Code. Quem não pegou? Uma pessoa aqui, duas. Pra cá todo mundo pegou? Ali não pegou ainda? Tem um líder de célula perto deles? Líder de célula, fica com a mão levantada. Quem não pegou? O líder de célula vai com o QR Code até você aí. Você pode ir, ô Pedro, você pode ir ali ajudar eles? Você conseguiu pegar o QR Code aí no celular? Aí. Se tiver mais líder de célula por aqui. Quem não pegou o QR Code ainda, levanta a sua mão. Levanta a mão bem alto, quem não pegou ainda, quem não conseguiu acessar. Aqui, ó, algum líder de célula pode chegar com o QR Code? Aí, mais alguém? Deixa eu ver. Todos? Foi, né? Aqui, ó. A Gláucia chegou aí. Mais alguém? Acho que agora deu, né? Foi? Aí, boa. Então vamos lá. Dani, você joga lá no site agora? A gente vai subir o site aqui e a gente vai acompanhar as perguntas juntos. Você não respondeu ainda não, né? Você está sendo tentado a responder, não é verdade? Não, né? Segura aí. Já acabaram já, né? Peraí que a gente vai fazer isso juntos. A manobra é difícil, você tem que pegar a tela de lá, trazer para cá e mexer por aqui ainda. Adiantando um pouquinho aqui, enquanto eles vão tentando jogar a tela ali.
A gente vai fazer uma pesquisa, como a gente está falando sobre mergulhados na palavra, a gente quer entender qual é o nível de leitura da palavra e de profundidade da palavra das pessoas que estão neste lugar. E a gente vai ter um todo, assim, a gente vai conseguir visualizar, todos nós vamos visualizar aquilo que, o tipo de profundidade da palavra que nós temos aqui, certo? Ah lá, boa, só colocar apresentar. A gente tem que fazer o upgrade? Não, mano, é o upgrade. Olha lá, tem gente respondendo já, hein? Aqui eu já vi agora, hein? E não foi pouco não, hein? Olha isso. Ó, eu acho que dá pra gente ir assim, beleza? Aí vai clicando aí. Pode responder, agora pode responder. Olha, pessoal. Olha lá, você costuma fazer devocional? É seu costume? É isso. Responde aí. Eu acho. Quantas pessoas a gente tem aqui hoje, Glau? Você tem noção aí? 550? Porque aí eu vou acompanhar o número aqui embaixo. E aí deu 550, a gente vai para a próxima. Foi aí? Ó, então dá para a gente ter uma noção aqui. Nós temos 255 pessoas aí que sempre faz, algumas que raramente faz e outras que não fazem devocional. Próximo. Acho que... Não, pode fechar. Só vai direto ali do... Isso. Aí. Qual a frequência você lê a Bíblia? Vocês estão respondendo essa, né? Ah, tá. Qual a frequência que você lê a Bíblia? Então, 2 vezes no dia você faz essa leitura. E quando eu falo frequência dessa leitura, eu estou falando de parar e ler. Não estou falando de ler um versículo e estar andando em qualquer lugar. Estou falando de parar para ler a Bíblia. Então, você faz isso 2 vezes ao dia. Você faz diariamente, ou seja, todos os dias você lê. Você lê semanalmente. Pode estar aí envolvendo de até um pouquinho mais de um dia da semana, mas você não faz isso todos os dias, ou mensalmente, você não tem uma frequência semanal, isso acontece mensal, ainda que seja 1, 2, 3 vezes no mês, mas não é semanalmente. Beleza, deu pra gente ter uma noção aqui, certo? Próximo. Olha só, quando lê a Bíblia, o quanto em média você lê? Agora está falando sobre quantidade de leitura mesmo, né? Então a gente tem uma base através de versículos. Então você lê um versículo ou mais no dia, ou na sua leitura, quando você para ler, você lê um versículo ou mais. Você lê um capítulo, você lê mais de um capítulo, de 2 a 4 capítulos, ou você lê mais de 5 capítulos. Olha lá, pouquíssimas pessoas lêem mais de 5. A gente tem uma média bem interessante entre 1 e 2 e 4 capítulos aqui, certo? Acho que é isso. Próximo. Você já leu a Bíblia completa? Sim, somente o Antigo Testamento, somente o Novo Testamento, ou não leu a Bíblia completa? Aí, ó, bastante gente leu o Novo, e a gente só leu o Antigo Testamento. Tem até um número considerável de pessoas que leram a Bíblia inteira, mas a maioria não leu a palavra por completo, certo? Próximo. Quando você lê a Bíblia, você se autoexamina ou você faz uma leitura corrida? Você simplesmente lê. Você tenta entender alguma coisa, você quer entender a história, mas você não está trazendo a palavra para a sua vida. Você não autoexamina. Você não faz isso propositalmente. Então quando você lê, sempre que você lê, você autoexamina você mesmo. Você às vezes faz isso, ou você nunca faz isso quando lê. O caso de nunca é quando você lê para conhecimento, você lê para outros fins,
e não olha para a sua própria vida. Pode ser até alguém, por exemplo, que ministra a palavra, lê para estudar, para passar para outro, mas muitas vezes não lê para se autoexaminar, certo? Beleza, deu para a gente ter uma noção aqui. Próximo e último. Já se arrependeu ao se deparar com uma verdade bíblica em sua leitura pessoal? Isso aqui que eu estou falando não é se você veio na igreja, ouviu uma palavra de uma pregação e se arrependeu porque o pastor pregou aquela palavra e você entendeu algo. Não, aqui é exatamente se você lendo a Bíblia, houve arrependimento, você se deparou com algo que precisa ser mudado dentro de você e você quis ser transformado pela palavra, você desejou isso. Se já aconteceu isso com você, ali tem frequência, uma resposta em frequência. Muitas vezes aconteceu isso, raramente aconteceu isso e nunca aconteceu isso. Sempre que você leu, você nunca se arrependeu, nunca houve mudança, nunca teve, certo? Então, deu para a gente ter uma noção mais ou menos do público que a gente tem aqui, sim ou não? Eu estou até feliz um pouco. Existem pessoas que precisam avançar nessa área, e nós precisamos reconhecer isso. Pode tirar, se conseguir já tirar, a gente vai voltar para o slide lá. Mas esse tipo de pesquisa é importante para a gente entender. Eu creio que nós estamos numa geração que está aumentando o seu hábito de leitura pela palavra, de amor pela palavra. Eu creio nisso. Eu não só creio, quanto a gente meio que entendeu isso, talvez alguns anos atrás, por questão de simplicidade mesmo, muitas pessoas não liam a palavra, não liam a Bíblia. Em outras épocas mais antigas, as pessoas não tinham acesso, haviam muitas pessoas que não sabiam ler e escrever, não eram alfabetizadas, então não tinham acesso a isso, elas ficavam reféns de pregações, porque não tinha isso. Para a glória de Deus, nós estamos numa geração que somos alfabetizados e há um interesse da igreja, e nós, como igreja aqui, Comunidade da Graça, nós incentivamos a leitura da palavra, e isso é importante, todos nós precisamos disso, amém? Com isso, eu quero começar contando uma história para vocês, de um avivamento poderosíssimo que aconteceu no Antigo Testamento. Para mim é um dos maiores avivamentos que aconteceu no Antigo Testamento. Deixa eu ver se eu consigo passar daqui. Aí foi. Um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Eu vou abrir com vocês, nós vamos ler um trechinho dele, e está acontecendo justamente, nós vamos ler esse texto de Neemias juntos, mas eu quero contextualizar rapidamente. O povo de Israel, ele recebeu a lei do Senhor, eles viveram um período na terra onde juízes governaram, depois eles pediram um rei para Deus, como as outras nações. Deus levanta um rei, e os reis passam e desobedecem a Deus, e por conta da desobediência, eles vão para um cativeiro na Babilônia. E após esse cativeiro, porque quando houve esse cativeiro, o rei da Babilônia, ele levou utensílios do templo, onde eles adoravam a Deus, e levou para a Babilônia. Só que justamente no reinado de Ciro, Zorobabel, ele consegue uma ordem para voltar para Jerusalém, e ele começa a reestruturar, restituir, ele começa a trazer de volta, reconstruir o templo. Então Zorobabel, 60 anos antes de Esdras e Neemias, ele volta para Jerusalém, e ele começa a reestruturar primeiro o culto ao Senhor. Então ele traz o culto de volta ao Senhor, e depois ele pega essas pessoas e começa a reconstruir o templo. Depois vem Neemias junto com Esdras, e eles voltam, e enquanto Neemias ele está reconstruindo os muros de Jerusalém por segurança, Esdras vem e começa a restaurar a importância da lei do Senhor diante de todo o povo, e acontece algo extraordinário nesse trecho que nós vamos ler agora, certo? Então isso é o que está acontecendo. Eles estão voltando, o povo de Israel está voltando, e eles começam a viver algo extraordinário. Eu vou abrir aqui.
Espera aí. Neemias capítulo 8. Nós vamos ler juntos aqui. Neemias 8, do 1 ao 12. Olha só. Diz o seguinte. Em outubro, eu estou lendo na NVT, tá? Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu em um só propósito na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens, mulheres e de todas crianças com idade suficiente para entender. Olha que poderoso isso. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. Eu vou pular um pouquinho aqui só para a gente acelerar, tá? Aí ele vai falar como que ele fez isso. E aí os levitas vieram depois dele e começaram a explicar. Quando a palavra de Deus chega no nosso coração, precisa haver mudança, precisa acontecer mudanças dentro de nós. E eu não sei vocês essa noite, mas eu desejo que esta palavra, ela caia no nosso coração, nessa noite, e ela gere um arrependimento genuíno, que o Senhor nos gere conserto, que o Senhor nos traga de volta. Feche seus olhos rapidamente. Eu quero que você comece a orar e pedir ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos para a Tua palavra, abre os meus ouvidos para a Tua palavra. Comece a pedir: Senhor, nos mergulha na Tua palavra nessa noite. Vai clamando ao Senhor, vai clamando ao Senhor, vai pedindo a Ele. Senhor, nós estamos lendo as Suas Escrituras. Enquanto nós lemos, enquanto nós ouvimos a Tua santa palavra, Senhor, gere, caia sobre nós um avivamento. Senhor, traga vida de novo através da Tua verdade. E a Tua palavra, ela é verdade, ela é a única que pode ter poder para discernir o coração do homem, a mente do homem. Ela é como uma espada de dois gumes que atravessa, Senhor, no nosso interior, entre a espinha e a medula, entre o espírito e a alma. Ela é capaz de discernir as intenções do nosso coração. Esta é a Tua santa palavra, e nessa noite nós nos dobramos a ela, nós nos rendemos a ela. Senhor Jesus,
esta noite. Vai clamando ao Senhor, vai clamando: Jesus, esta palavra não pode ser somente um atrativo aos meus ouvidos, não pode ser somente elegante aos meus ouvidos. A tua palavra precisa me mudar, precisa me transformar. O Senhor me chamou não para continuar do mesmo jeito que eu estava. O Senhor me chamou para ser moldado segundo a tua verdade. Em o nome de Jesus, que nessa noite nós venhamos ter o nosso coração quebrado pela tua palavra. Que nessa noite o Senhor nos mergulhe num lugar de profundidade na tua palavra. Que nessa noite o Senhor aumente o anseio do nosso coração pela tua verdade, pelo pão vivo que desceu dos céus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir aquele que é a palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E esse é o maior avivamento que eu já vi no Antigo Testamento. Mas sabe o que acontece depois? Não foi suficiente. Infelizmente, em pouco tempo, aquele povo estava cometendo os mesmos erros de novo. Infelizmente, eles voltaram às antigas práticas. Infelizmente, eles se perderam de novo. Não passou muito tempo, mas deste evento, há 400 anos depois, nós temos a chegada de Cristo. Cristo se faz carne, Ele vive no nosso meio, e Ele nasce de uma forma legal, debaixo da lei de Deus, como eu e você nascemos. Ele vem, e Ele vem de forma legal. Só que agora nós vemos a superioridade de Cristo a todos os profetas. Em Hebreus, quando nós lemos em Hebreus, eu não vou ler essa carta com você agora, que é muita coisa, mas quando você lê Hebreus, eu quero que você entenda o que Jesus fez, de quem Jesus é. E essa carta ela vai apontar justamente isso. Jesus é superior aos anjos. Ele vai começar logo no capítulo 1. Ele vai falar: Jesus é superior aos anjos. Então, para os hebreus, imagina, uma carta aos hebreus. Para os judeus, anjo tinha um significado de alguém que trazia uma mensagem. Anjo significa mensageiro. E ele está falando assim: Jesus é superior aos anjos. E aí depois ele vem e vai falar que Jesus tem uma esperança superior. Aquilo que os profetas prometeram, aquilo que os profetas falaram. A esperança de simplesmente estar livres de simplesmente um governo terreno. Não, Jesus tem uma esperança superior. Enquanto alguns aguardam que um presidente seja o salvador de uma nação, Jesus vem para falar que Ele é o salvador de toda a terra. Ele é a esperança superior. Enquanto nós passamos necessidades e achamos que o governo pode suprir as nossas necessidades, Jesus vem trazer uma esperança maior. E Ele é esta palavra. Então, nós vemos que Jesus também ele tem uma superior aliança. Enquanto Deus fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Adão, fez aliança com Noé, fez aliança com Davi, Ele foi fazendo alianças com o homem ao decorrer da história. Mas Jesus nos traz uma aliança superior, onde nós recebemos esta aliança por meio de um selo do Espírito Santo, ao nos batizarmos nas águas, e nós estamos selados para o dia que Jesus voltar. Assim como o pastor Samuel estava falando ontem aqui, nós somos uma carta e fomos selados com o Espírito Santo. E o selo, esse selo ele só pode ser aberto pelo destinatário. E um dia esse selo vai ser tirado de nós, mas ele é porque o nosso Pai vai receber. E esse selo é o que nos garante a eternidade. Amém? E Jesus, ele é a promessa, ele tem promessas superiores. Enquanto os homens prometeram, enquanto os profetas prometeram
algumas coisas que eram momentâneas. Jesus, ele traz promessas superiores. Ele vai falar que Ele está preparando morada para nós e nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Ele está prometendo que todas as nossas lágrimas, todas as dores que nós sentimos, tudo aquilo que nós passamos, a palavra de Deus diz que Ele enxugará do nosso rosto todas as lágrimas e Ele vai transformar a nossa tristeza em alegria. E isso não vai ter fim. E há promessas em Cristo que é superiores a que qualquer ser humano pode fazer para você, para mim e para você. E Ele tem uma promessa superior. E o texto de Hebreus vai falar também que Ele é superior a Moisés, porque a lei foi instituída em Moisés, mas agora Ele cumpre a lei e Ele traz um nível de vida ainda mais excelente. E se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que não é que se torna mais fácil. Na verdade, o nível de exigência sobe. Ele vai falar que olhar para a mulher do próximo, você já comete adultério. Quando você, se te pedirem para andar 1 milha, você vai andar 2. Ele vai falar, se você tomar um golpe na sua face, você precisa virar a outra face. Jesus estipula um nível de entrega maior. Mas Ele cumpre uma lei. Ele cumpre uma lei que não tinha poder para nos salvar. Mas Ele tem poder para nos salvar e Ele é superior à lei. Ele é superior a Moisés. Enquanto Moisés, para o judeu, é o cara. O livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus vai provar: Jesus é superior a Moisés. E Ele é superior a Arão. Ele é superior ao sumo sacerdote. Tanto é que nesse texto ele vai falar que Ele é o sacerdote Melquisedeque, que não tinha início nem fim de dias. Ele é superior, Ele é o sacrifício perfeito. Ele é superior a todo sacrifício. A lei constituiu apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm. Nunca o sangue de um cordeiro pôde purificar um ser humano. Ele só aplacou a ira de Deus. Enquanto o homem pecava, eles transferiam o pecado sobre a cabeça do cordeiro. Eles botavam a mão na cabeça do cordeiro, e aquele cordeiro era sacrificado no lugar do homem, porque o salário do pecado é a morte. Então quando há pecado, precisa haver morte. Quando não há pecado, precisa acontecer morte. Então o cordeiro era sacrificado para aplacar a ira de Deus, para que o ser humano não recebesse esse salário, e no lugar dele o cordeiro recebia. Então aplacava, mas não purificava, mas não curava a doença do pecado dentro do ser humano. E Jesus, Ele é superior a esse sacrifício, porque de uma vez só, Ele veio com o teu sangue puro, carmesim, derramou naquela cruz por nós, de uma só vez. E o texto de Hebreus vai falar assim: não haverá outro sacrifício de Jesus. O que Ele fez naquela cruz, de uma vez só Ele fez, e nunca mais precisamos que Ele morra novamente, porque é suficiente, é o sacrifício dEle por nós. Nós estamos de uma vez só livres de todo o poder do pecado. De uma vez só nós recebemos esta redenção, fomos resgatados, graças à santa palavra do Senhor, graças a Jesus. Olha só, Efésios capítulo 1, verso 9 ao 10, ele vai dizer o seguinte: Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu, na terra, na administração da plenitude dos tempos, adorar. Sabe o que significa? Que tudo que nós conhecemos, todas as coisas, todas as leis, os profetas, os sacerdotes, as palavras, a palavra do Antigo Testamento convergiu em Cristo. Todas as coisas,
Ele está falando que o mistério que estava oculto diante da antiga sociedade, aquilo que nós não poderíamos ver. Tem o texto de Colossenses que ele vai falar aqui. Ele vai falar assim que esse mistério que um dia estava oculto, agora abriu os nossos olhos e a lei que estava, que praticamente era algo que ficava escuro, era sombra, agora em Cristo é revelado toda a graça de Deus. Cristo ele vem e ele mostra a perfeita imagem de Deus para nós. E esse texto ele está falando, Cristo é um mistério. Cristo era um mistério, era aquilo que estava oculto aos olhos do homem, e agora Cristo ele vem, e Cristo se revela, e ele revela o Deus verdadeiro, e ele vive no nosso meio, e agora todas as coisas, tudo que eles leram, tudo que nós vivemos, ontem estava voltando do Rio de Janeiro junto com o Cauê, eu estava falando para ele, eu falei assim, cara, um lugar que eu gostaria muito de ir é Israel, porque tudo que nós estudamos, tudo que nós lemos, de repente você pisa no lugar, aquele lugar onde você estuda, onde você ouviu a história, onde você quer estar naquele lugar, você olhar e fala assim, meu, ali é o Monte Sinai, ali é o Monte da Caveira, e você vê, mas imagina, para o judeu a promessa, tudo aquilo que foi profetizado, aquilo foi escrito desde Adão, porque o Antigo Testamento sempre apontou para Cristo, mas o ser humano nunca conseguiu enxergar isso. Mas hoje, porque nós temos esse mistério revelado, a gente lê o Antigo Testamento e a gente enxerga Cristo nele. A gente enxerga Cristo quando Deus olha para a mulher lá em Gênesis e fala assim, ó, o seu fruto sairá alguém que pisará na cabeça da serpente. A gente sabe quem é hoje. Eles não sabiam, mas nós sabemos quem é. Quando a gente lê lá Jó capítulo 9, ele fala assim, meu Deus, se tivesse alguém, um advogado que pudesse estar entre eu e o Senhor, para apontar as minhas causas diante do Senhor, se tivesse alguém que pudesse me justificar diante do Senhor. A gente sabe quem é hoje. Quando a gente lê Jó, está lá a expressão de Cristo naquele texto, e quando a gente vai lendo todo o Antigo Testamento, Cristo está lá, mas eles não enxergavam, então Cristo se torna essa luz que veio ao mundo. E eu quero terminar, eu estou caminhando para o final, eu quero terminar falando que Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o Logos de Deus. A palavra Logos, ela significa, a palavra propriamente dito, ela significa decreto, tratado. Decreto e tratado. Cristo é o tratado de Deus. Imagina, quando Deus está criando o mundo, Ele está dizendo que haja luz. Ele está criando uma lei. Ele está criando um tratado. Ele está criando um decreto. Jesus é a palavra. E nós vamos ler isso juntos. Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 18, nós vamos ler aqui. Presta bastante atenção nisso. No princípio, aquele que é a palavra, o Logos, o decreto, já existia. A palavra, o Logos, o decreto, estava com Deus. E o Logos, o decreto, era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem Ele nada foi criado. Aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, aquele que é o decreto, possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos, e a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A escuridão nunca vai conseguir apagar esta verdade. Ainda que o homem tente, na história tentaram apagar, tirar a palavra de nós. Existiu parte da história que tentaram queimar as Bíblias, a fim de destruir esta palavra, mas ela chegou até nós. Nunca a escuridão apagará esta luz. Ele é a luz que brilha sobre nós, que nos faz enxergar a palavra de uma forma diferente. Nós precisamos nos converter a esta verdade. Vamos continuar lendo. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz,
Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra, o decreto, logo se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Ele andou, ele pisou nessa terra, e quando você vai lá na carta de 1 João, ele vai falar assim: nós estamos falando para você, de tudo que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram. Nós presenciamos os feitos desse Deus na terra, e é sobre ele que estamos falando para vocês. Você precisa acreditar no que eu estou falando. É como se João falasse isso. Você precisa acreditar. Ele é a escritura, ele é a lei, ele é a palavra, ele é a verdade, ele é o caminho. É ele que nos santifica. E quando nós entendemos isso, João Batista, ele antecede o ministério de Cristo, pregando sobre arrependimento. Deixa eu dizer para você, o batismo nas águas não era uma novidade. O batismo nas águas acontecia em várias outras religiões. Era como se fosse um batismo de passagem. Não exatamente como nós praticamos, mas a água representava a vida, e em muitas religiões, desde o início, usavam a água como um rito de passagem. Como se fosse, sabe quando a gente é criança, adolescente, e fala assim: ó, para você entrar no nosso time aqui, você vai ter que passar por uma parada. Sabe isso? Sabe isso? Para você fazer parte da gente, você vai precisar passar por uma paradinha. Aí a galera zoa, né? Ou quando você está entrando na faculdade, não tem o trote lá? Ah, você está entrando na faculdade, só que isso não é de Deus. Mas assim, o que aconteceu? Isso já existia, o batismo já existia, já era um ritual de passagem, para fazer parte de algo. E João Batista, quando ele começa a pregar o batismo do arrependimento, ele gera um tipo de escândalo, porque o judeu já batizava o gentil para se converter ao judaísmo. Então, quando ele se convertia ao judaísmo, ele já mergulhava nas águas, e ele saía, e eles recitavam parte da Torá, e aí ele se convertia ao judaísmo. Ele mostrava que agora ele é um gentil convertido ao judaísmo. Só que o que João Batista faz? Pega essa mesma prática judaica, e aí começa a falar assim: pro judeu é chegado o reino dos céus. É necessário que vocês se arrependam dos seus pecados. E eu vou batizar por arrependimento. Aí gerou um escândalo. Por quê? Como que você vai batizar judeu? Nós já somos de Deus, do Deus verdadeiro. Como que você vai batizar um judeu se nós já cremos no Deus verdadeiro? Mas João Batista, mas esse batismo é de arrependimento. E aí ele começava a bater em fariseus. Raça de víboras, vocês estão errando. Ele chegou a confrontar os governos daquela terra, daquela era. Ele falou assim: ó, ele fala para Antipas: você está pecando, você está pegando a mulher do seu irmão. E ele começou a trazer a verdade que liberta. E quando nós lemos essa palavra, nós precisamos entender que a palavra em nós, esta palavra, esta verdade, esta Bíblia que nós temos acesso hoje, ela precisa nos transformar. Nós precisamos nos arrepender. O batismo que nós passamos é para fazermos parte da família de Deus. O batismo que nós passamos é de uma aliança que agora nós fazemos parte de um novo corpo, o corpo de Cristo, e precisa gerar arrependimento a partir da palavra. Nós precisamos dessa verdade, nós precisamos conhecer a verdade, porque a palavra de Deus diz que se nós conhecermos essa palavra, ela nos libertará. Ela não vai aprisionar como muitos estão pregando, ela não vai te prender a um estilo de vida como muitos dizem, ela vai te libertar, verdadeiramente sereis livres, verdadeiramente sereis livres.
E a palavra de Deus diz que Jesus vai ali dar o batismo de João. E ele começa a pregar: é chegado o reino de Deus. Eu quero que você coloque de pé comigo. Eu quero orar junto com você. Eu não sei você, mas o meu coração está queimando cada vez mais pela palavra. Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer. Eu não quero ser inchado por ela. Leonard Ravenhill, ele disse uma frase seguinte: todos aqueles que quiseram alterar a palavra, quiseram mudar a Bíblia, são aqueles que não foram mudados por ela. Todos aqueles que tentaram mudar a Bíblia foram aqueles que não foram mudados por ela. Leonard Ravenhill vai falar isso. E sabe o que acontece? Se nós não convertermos a esta palavra da verdade. Eu não estou falando achei bonito esse texto. Esse texto é legal. Filipenses 4:13. Nossa, que texto lindo. Vou vencer na vida agora. Agora vai dar tudo vai dar certo. Não é que também estou falando que tudo vai dar errado. Mas Jesus te chama a um verdadeiro arrependimento. Quando você encontra a verdade nesta palavra, seguir a lei do Senhor não é um peso. Sabe, o salmista, ele vai falar que a tua lei é como algo doce que vem sobre mim. Nos dias de luta, nos dias de dificuldade, ela foi o meu refúgio. Se você ler Salmo 119, capítulo 1, dos maiores capítulos que você vai ver, de muitos versículos ali, você vai ler um texto de alguém que é apaixonado pela palavra de Deus. Você vai ver ele declarando: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A tua palavra me sustenta, a tua palavra é que me faz avançar. Sem ela eu não consigo. E se a gente achar, irmãos, que a gente pode viver uma vida qualquer, sem a instrução verdadeira de Deus, não sei se você entendeu isso nessa noite, mas Jesus é o Logos de Deus. Jesus está aqui. Esses textos, Ele é o decreto, Ele é a lei, é Ele que nós encontramos quando nós abrimos esta palavra, é Ele que pela manhã, se você abre esta palavra, você encontra. Olha, eu não tenho nada contra devocionais, livros devocionais, eu acho até interessante, mas ele não pode substituir a leitura sua pela palavra de Deus, porque ele vai trazer alguns princípios com base no texto, mas você precisa conhecer o texto, você precisa conhecer a história, você precisa conhecer o Cristo revelado aqui. Você não precisa somente de uma frase abençoando o seu dia, você precisa descobrir aquilo que precisa ser mudado dentro de você, e somente quando você lê as Escrituras, você se depara com isso. E nós precisamos ser mergulhados nessa noite, nesta palavra. Nós precisamos sair deste lugar com muita fome de ler as Escrituras. Feche teus olhos. A grande questão aqui nessa noite é se você deseja ser alguém que vai buscar a Deus a partir desta noite e vai descobrir o Cristo revelado. Não é somente vir num lugar como esse e ouvir a pregação da palavra. A pregação, ela ajuda a gente a entender aquilo que nós lemos. Sabe, quando o eunuco, ele estava no caminho e Filipe encontra aquele homem. Filipe não teve que ler a palavra para o eunuco. Não, o eunuco sabia o texto de Isaías. Como que eu vou entender se ninguém me explica? Ele sabia, ele lia, ele conhecia. Filipe veio e pregou em cima daquele texto e falou para ele a verdade do texto, e instantaneamente aquele eunuco decide se batizar, ele se arrepende,
é o batismo de arrependimento. Ele se torna filho de Deus naquele dia, ele se torna parte da família de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Sabe, eu não estou falando que você precisa fazer teologia, não. Se você quiser, os pastores podem até te instruir, mas não precisa. Você precisa ler o texto. E sabe o que é mais interessante de uma igreja em célula? Que você tem um líder sobre você, que toda vez que você lê o texto e não entender, você pode ligar para ele, você vai mandar mensagem e falar assim: eu não entendi esse texto. E você vai ter alguém para te ensinar, e você vai ter alguém para te explicar a palavra. Nós somos uma igreja onde nenhum de nós aqui está sem alguém que dê direção. Nós temos uma liderança sobre nós que é séria, que conhece as Escrituras. Você lê e você precisa perguntar, e isso é maravilhoso. Como é maravilhoso quando eu estava em célula e eu recebia alguém novo e essa pessoa se apaixonava pelas Escrituras. Ela começava a fazer várias perguntas, eu aprendia mais, eu ensinava ela e havia sede. Como é bom gente que tem sede pela palavra. Como é bom liderar alguém que é faminto pelas Escrituras. Sim ou não, líderes? Vamos deixar Jesus nos tocar nessa noite. Levanta as suas mãos. Sabe, eu creio que nessa noite há um batismo do Senhor. O Senhor vai nos mergulhar num nível mais profundo de amor pelas Escrituras. Sabe, nós seremos talvez como os bereanos. Os bereanos, eles ouviam a ministração e eles conferiam os textos. Eles estudavam aquilo que era pregado, eles corriam atrás da pregação de Paulo. Nós precisamos ser profundamente, Jesus, profundos na palavra. Senhor, numa conferência como essa, Senhor, eleva o nível desta igreja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que muitas águas venham sobre nós e o Senhor comece a nos tocar com um batismo que nos dê fome e sede pelas Escrituras nessa noite. Vai buscando ao Senhor, deixa Ele te tocar nessa noite, deixa Ele gerar vida em você, deixa esta palavra cair no teu coração, deixa ela gerar transformação dentro de você. Ei, ei, Jesus, batiza no Senhor, numa fome, num amor pelas Escrituras. Nós passaremos noites em claro, não assistindo Netflix, não jogando videogames. Senhor, nós passaremos lendo as Escrituras sagradas, a verdade que nos liberta. Jesus! Ei, deixa Ele gerar fome dentro de você. Ele é o decreto sobre as nossas vidas. Ele é o tratado de Deus. Ele é a aliança verdadeira. Ele é a aliança superior. Jesus. Jesus. Cristo é suficiente para a igreja, para o povo. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para a igreja, para o povo. Suficiente.
Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Para a igreja, para o corpo. Eu quero orar por algumas pessoas aqui, que toda vez que você tenta abrir as escrituras e ler, você sente como se você estivesse aprisionado, você sente que você não consegue fluir, parece, ou seu entendimento parece que é fechado, você não consegue entender exatamente nada do que está escrito, ou você começa a sentir um sono profundo, aquilo, você consegue ler qualquer outro livro, mas quando você pega as escrituras, parece que vem um negócio, você não consegue, você é interrompido, você não consegue fluir na leitura das escrituras. Se você tem sentido isso, vem aqui na frente agora. Vem aqui na frente agora, pode vir aqui na frente. O Senhor, Ele vai virar a chave nesta noite. Pode vir, há mais pessoas, eu sei que há mais pessoas. Não importa a sua posição, pode chegar aqui mais no meio. Você tenta ler as escrituras, mas você não consegue avançar. Você não consegue se aprofundar nela. Parece que você está preso num negócio, você não consegue. Há um desinteresse muito grande também. Alguns têm interesse e não conseguem, mas outros parece que tem um desinteresse. Você não quer nem pegar nas escrituras. Vem aqui na frente, nós queremos orar por vocês. Eu creio que nessa noite o Senhor está destravando isso na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero declarar que no lugar onde havia vergonha, o Senhor vai trazer dupla honra sobre vocês. O Senhor vai fazer vocês pessoas estudiosas da palavra. O Senhor vai liberar uma paixão, um amor pelas escrituras que vocês nunca sentiram antes. Em nome de Jesus. Se há mais pessoas, pode vir, pode vir. Se há mais pessoas, se você está sentindo, você está no seu lugar, olha, você talvez não vai ter outra chance de receber uma oração como essa. Vem agora, vem agora. Dependente da sua posição, Jesus quer destravar algo em você nessa noite. Você vai começar a ficar apaixonado pelas escrituras. Você vai entender as escrituras e ela vai começar a mudar a sua vida. Não porque alguém está falando que você tem que mudar algo. Você vai olhar para a palavra e você vai começar a ser transformado por ela. Em nome de Jesus. Você também que lê as escrituras, você entende, mas não tem conseguido praticar a palavra. Eu quero que você venha aqui na frente. O Senhor está colocando no meu coração. A palavra de Deus diz que aquele que entende as escrituras, mas não as pratica, é como aquele que construiu uma casa sobre a areia. Qualquer vento vai derrubar essa casa. Essa noite é hora de você construir essa casa sobre a rocha. O Senhor quer despertar você para ser um praticante das escrituras. Em nome de Jesus. A lei do Senhor não vai ser pesada para você. Ela vai ser alívio para você. Ela vai ser a verdade que liberta. Ela vai ser a verdade que transforma. Ela vai ser a verdade que muda de fato o teu coração. Porque a palavra diz que o conhecimento incha, mas o amor vivifica. O amor vivifica. E este amor virá sobre vocês. Vou pedir para que alguns supervisores, pastores estejam pondo as mãos aqui. E nós vamos declarar sobre eles um romper agora. Há um romper nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos agora. Toda anestesia que havia no espírito deles, toda cegueira espiritual, nós declaramos agora. Todo desinteresse pelas escrituras, tudo aquilo que destruía o interior deles, que os afastava da verdade, em nome de Jesus, nessa noite, declaramos, quebrado agora, nós declaramos, toda maldição que foi lançada sobre a vida deles, quebrado agora, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. batismo do Senhor sobre nós. Há um batismo do Senhor sobre nós. Há um batismo do Senhor sobre essa igreja. Ah, Jesus! Ah, Jesus! Sobre esta igreja, que não teremos crentes não praticantes da tua palavra neste lugar. Nós teremos pequenos cristos, a imagem e semelhança daquele que nos criou, segundo a Escritura, e o Senhor nos deixou, o decreto de Deus, a palavra viva sobre nós. Ei, Jesus! Batiza-nos com um amor, uma paixão pela Tua Palavra. Batiza-nos, Senhor. Batiza-nos, Senhor. Ei! A vida de Deus neste lugar, há sinais do Senhor neste lugar,
Há sinais do Senhor no nosso meio. Há sinais, porque a glória do Senhor está neste lugar. Igreja, a glória do Senhor está neste lugar. Não perca este momento. Não perca a glória do Senhor. Há curas sendo liberadas neste lugar. Há dores indo embora. Há enfermidades sendo curadas aqui. Tem cirurgias que será cancelada nos próximos dias neste lugar. A palavra é viva. Ele é, Ele era, é e Ele há. A palavra ela continua em todos os tempos. Ele não muda. Ele permanece para sempre. Oh, Jesus. Ei, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ah, como nós amamos conhecer o Senhor. Senhor, este não é qualquer livro. Não é, está longe de ser qualquer livro. Essa escritura que liga todos os livros uns nos outros, com referências cruzadas. Ah, Jesus é o livro mais complexo da humanidade. É o livro mais perfeito que temos em nossas mãos. Pois o Senhor é o Verbo que se fez carne. Ah, Jesus! Ah, Jesus! O nosso sonho é te conhecer. E eu creio, Jesus, que um dia aquele que nós estudamos neste lugar, nessas escrituras, hoje nós conhecemos em parte, e em parte nós proferimos as verdades desta pessoa que está neste livro. Mas um dia nós o veremos face a face como Ele é, como Ele é. E aquilo que era em parte se tornará